Você tem que entender que eu protejo muito as crianças. E é justamente por eu proteger tantas crianças que eu tô pagando anúncios que digam que elas não existam. Porque se eu tiro toda a individualidade delas, toda a identidade delas, elas vão ter que fazer tudo aquilo que eu quero e viver a vida que eu acho certa, e assim elas estarão protegidas. Protegidas de quem? De mim, é claro. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre crianças trans. Pois é, falaremos desses pequenos seres que despertam tanta aversão na extrema-direita e confusão ao mesmo tempo, porque a extrema-direita não consegue entendê-las, não quer entendê-las e, portanto, quer que elas não existam. E como elas sabem que não podem apagar crianças trans de um jeito, enfim, de um jeito que seja permitido pelo Estado, elas tentam apagar o entendimento de que elas existem. A gente vai falar aqui de políticos que estão pagando vários anúncios para dizer que crianças trans não existem e que fingem protegê-las. Enfim, vamos falar disso tudo. E Laverne, para de bagunçar nas coisas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas antes da gente ir para o assunto específico desse vídeo, eu quero aqui fazer a minha mendicância básica de youtuber necessitada. Porque eu tô precisando comprar um computador novo, tô sem dinheiro por causa da minha cirurgia de redesignação, e por isso eu abri uma vaquinha para conseguir comprar um computador novo. Se você já tá aqui no Transmissão há algumas semanas pelo menos, e não aguenta mais me ouvir falar disso, paga a minha vaquinha que aí eu paro de falar disso. Mas é isso, eu tô precisando de dinheiro, eu tô precisando montar um computador novo porque eu não tô mais conseguindo renderizar os vídeos que eu edito no meu computador. Tô dependendo de computadores de terceiros, né? Tô tendo que pegar computador emprestado para conseguir continuar com a minha produção de conteúdo aqui no YouTube. Se você puder me ajudar, o link tá bem aqui, mas ele também vai estar diretamente tanto na caixa de descrição quanto também no primeiro comentário fixado desse vídeo. É só você clicar lá, doar o que você puder doar. Se você não puder doar nada, compartilha a minha vaquinha que já ajuda bastante. O andamento do canal, o andamento do Transmissão tá dependendo disso. Então, por favor, me ajude caso você possa. E caso você não possa, divulgue para que cheguem pessoas que possam me ajudar. E aqui tá o nome de algumas pessoas que me ajudaram. Seja uma dessas pessoas, apareça com seu nome aqui, contribua para a minha vaquinha. Agora sim, vamos ir para o assunto do vídeo em questão. Mas antes eu preciso brigar com a Laverne de novo, porque ela tá encasquetada com a cortina desse estúdio. Laverne, pelo amor de Deus, sai daí, anda. Sai. Agora que eu já tirei a Laverne dali, vamos aproveitar o tempinho que a gente tem até ela voltar para causar de novo aqui. Bom, se você não sabe o que está acontecendo, essa notícia na verdade não foi tão difundida, então talvez você realmente não saiba do que está acontecendo. Mas fizeram uma contabilização de anúncios que políticos fizeram no Facebook e no Instagram para poder saber o que eles estavam falando sobre crianças trans. E essa pesquisa foi feita no período de 1 ano. E foi constatado que tiveram mais... Foram quantos aqui? 124. Tivemos 124 anúncios anti-crianças trans nessas redes sociais vindas de políticos. Esses políticos, bom, eu nem preciso dizer quais são os partidos deles, né? Mas eu vou dizer ainda assim, só que não agora, eu vou deixar isso mais pra frente. Teve uma pessoa ali que me surpreendeu, né? Um partido específico, teve uma pessoa que me surpreendeu. Mas você já deve imaginar quais são os tipos de partidos. Enfim, esses eram anúncios ali jogados nas redes, né, jogados ali pelo Facebook, pelo Instagram, com o objetivo de espalhar mentiras, de espalhar totais desinformações, ou seja, fake news a respeito de crianças trans. Eram políticos que estavam atuando diretamente contra a existência de crianças trans em ambulatórios e eles estavam divulgando essa participação deles. Eu vou explicar isso melhor. E também tinham políticos que estavam ali só espalhando alguns terrorismos, assim, né, anti-crianças trans, a fim de conseguir um eleitorado, já que tem pré-candidatos que estão também nessa lista aqui de quem ficou divulgando isso. Bom, vamos lá. A gente teve senadores que divulgaram coisas mentirosas a respeito de crianças trans, anti a existência de crianças trans. A gente teve deputados também espalhando essas mentiras por aí. A gente teve também vereadores e tivemos pré-candidatos. Todos eles
espalhando várias mentiras a respeito de crianças trans, totalizando 124 anúncios contra a existência de crianças que são trans. Esses dados foram contabilizados pegando o dia 11 de junho de 2023 até o dia 10 de junho de 2024. Essa escolha de datas não foi nada à toa. A gente teve junho sendo marcado ali como esse momento de fazer a pesquisa, justamente porque a gente tem no mês de junho sendo o mês do orgulho LGBTQIA+, onde a gente tem a parada do orgulho LGBTQIA+, de São Paulo e de alguns outros estados também, mas muitos estados fazem a parada depois. Aqui em Brasília, por exemplo, é só em julho que acontece a parada. Mas foi escolhido nesse período justamente porque é o período do orgulho LGBTQIA+. E também foi escolhido esse período porque na Parada do Orgulho de São Paulo do ano passado, de 2023, a gente teve a ONG Minha Criança Trans desfilando ali pela parada, levando... Quantas famílias? Foram muitas famílias. Deixa eu ver aqui... eu nem anotei. Mas foram levadas muitas famílias, mais de 100 famílias ali de pessoas trans e de, enfim, né, como eu disse, familiares de pessoas trans, desfilando ali pelo Minha Criança Trans. Isso gerou todo um burburinho dentro da internet, desses campos da extrema-direita, porque tinham presenças de crianças e adolescentes que estavam ali na parada, algo que sempre teve, na verdade. Mas dessas vezes a gente teve um enfoque maior nessas pessoas, que eram crianças e adolescentes, pela ONG Minha Criança Trans. Eu tenho que dizer aqui que de forma alguma eu culpo a ONG Minha Criança Trans por essa ascensão de anúncios anti-crianças trans surgindo na internet, vinda da extrema-direita. Até porque a ONG Minha Criança Trans fez o que tem que ser feito. A gente tem que lembrar da existência de crianças e adolescentes trans, porque a gente precisa lutar pelos direitos de crianças e adolescentes trans de poderem começar suas transições de gênero ainda na infância e na adolescência. A gente precisa ter essa visibilidade, a gente precisa ter essa luta acontecendo, a gente precisa mostrar essas pessoas que estejam aptas a serem mostradas ali para marcar que sim, crianças e adolescentes trans existem. A transgeneridade não é um fenômeno que começa na vida adulta. Então, a culpa não é da ONG Minha Criança Trans. Eles fizeram o que tinha que ser feito e tem que continuar fazendo, e a gente tem que dar visibilidade para todas essas pessoas, tanto familiares quanto crianças e adolescentes trans. A culpa aqui é da extrema-direita em si, que a gente tem visto já há algum tempo essa caça absurda que a extrema-direita tem feito em cima de pessoas trans. Eles ficam realmente procurando acabar com qualquer direito conquistado por pessoas trans e impedir que nós conquistemos novos direitos. Porque pessoas trans viraram o inimigo principal do fascismo, não só brasileiro, mas mundial. Esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. E aquilo, como eu já disse para vocês inúmeras vezes, o fascismo em si, ele precisa de ter inimigos em comum. Ele precisa construir na população a ideia de que tem inimigos querendo acabar com o estilo de vida que eles pregam ser o correto. E dessa vez, bom, não só dessa vez, mas mais do que nunca, pessoas trans estão ali como o alvo principal dessas pessoas malditas que são os fascistas. E sim, fascistas são malditos, não adianta você querer defender, não tem defesa, fogo nos fascistas, sim. Então, eles elegeram pessoas trans como seus principais inimigos. Eles elegeram toda a classe LGBTQIA+, mas eles focam mais na transgeneridade, porque a transgeneridade é aquilo que oferece maior risco aos padrões de vida que eles pregam, padrões totalmente binários, padrões que reforçam estereótipos de gênero esses que são completamente violentos contra as mulheres em si. Então, a presença da transgeneridade coloca em xeque todas essas coisas que essas pessoas conservadoras sempre colocam ali como sendo algo valoroso, algo que tem que ser preservado, algo que tem que ser motivo de orgulho para eles. Então, por isso que eles elegeram pessoas trans como inimigo em comum, até porque é um inimigo muito fácil de se ter, né? É um inimigo muito fácil de você convencer pessoas religiosas de que aquele inimigo deve ser destruído. É muito fácil você demonizar. É uma classe que há pouco tempo tem começado a ganhar mídia, há pouco tempo tem começado a ganhar o entendimento das pessoas que não são do meio LGBTQIA+. Então é um inimigo que, na visão deles, é muito fragilizado socialmente. E, na verdade, é mesmo muito fragilizado socialmente. A gente ainda não tem direito
Nossa, fica estranha essa frase, né? Mas a gente ainda não tem muitos direitos, a gente ainda não consegue inserção plena em mercado de trabalho, a gente não consegue inserção em sociedade. A mera ideia de que nós possamos estar, por exemplo, em um evento esportivo já cria todo um pânico moral que leva uma pessoa cisgênero a ser atacada por todo mundo por ela ter sido confundida com uma pessoa trans. Então, de fato, nós somos um alvo fácil para eles. Mas isso não quer dizer que a gente vá deitar para eles. Enfim, como eles têm nós como alvo fácil e como o fascismo sempre apela para essa questão de proteção de crianças, né? Porque eles apelam para esses valores familiares que eles acham que só eles têm valores familiares, né? Porque só os valores familiares deles parecem valores corretos para eles, mas enfim, eles apelam para tudo isso usando crianças. Então, quando a gente tem crianças e transgeneridade juntos, é um bode expiatório perfeito para eles fazerem todo tipo de atrocidade possível e disseminar todo tipo de desinformação possível. Mentirem pra caralho mesmo. Enfim, eles têm impulsionado vários anúncios, como eu disse, em um período de um ano foram 124 anúncios, e isso é muita coisa. Ainda mais que a gente está contabilizando aqui apenas coisas da Meta, Facebook e Instagram, porque isso daqui, esses dados, eles foram obtidos justamente por causa da Meta. Não foi a Meta que fez essa pesquisa, não foi a Meta que se interessou em ir atrás. Quem se interessou em ir atrás foi o Diadurim, ou Diadurim, eu nunca sei como é que se pronuncia o nome desse jornal. Mas eles decidiram ir atrás e eles usaram, sim, o sistema da Meta para poder averiguar isso. E quando eu digo que eles usaram o sistema da Meta, eles usaram a biblioteca de anúncios da Meta para pesquisar, e a pesquisa foi colocando lá na biblioteca criança trans. E assim, eles chegaram nesses 124 anúncios contrários à existência de crianças trans. Esses anúncios, vamos lá, que eu vou ter que pegar a minha colinha. Esses anúncios, eu não vou falar aqui o nome dos políticos em si que fizeram esses anúncios. Se vocês quiserem ver o nome desses políticos, vocês leiam a matéria completa do Carta Capital, que vai estar linkada na caixa de descrição desse vídeo. Mas o que eu vou dizer para vocês é que a pessoa que mais gastou dinheiro para poder falar mal de crianças trans, para poder, enfim, espalhar mentiras a respeito das crianças trans, foi uma pessoa que gastou R$ 4.600 em 4 posts. Lembrando que esses R$ 4.600 é dinheiro do contribuinte, tá? É dinheiro de fundo eleitoral, é dinheiro, enfim, né? É dinheiro do povo. Não é o dinheiro que a pessoa tá tirando do próprio bolso dela, tá? Não é. Não é mesmo. Não é mesmo. E foram 4 posts que visavam divulgar um PL que proibia a participação de crianças e adolescentes trans nas paradas LGBTQIA+, e quaisquer outros eventos LGBT considerados sexualizados. Esse foi um projeto de lei que tentaram implementar no ano passado, mas que o Ministério Público Federal considerou inconstitucional, porque eles realmente queriam proibir a participação de crianças e adolescentes trans, não só trans, né, mas crianças e adolescentes de modo geral, em eventos públicos, eventos que não tinham nada demais. Então isso foi considerado inconstitucional, então é um projeto de lei que não foi para frente. Mas olha só, foram R$ 4.600 só para divulgar 4 anúncios. 4 anúncios. Isso a gente está falando só de Meta. A gente está falando só de Facebook e Instagram. Ainda tem outras redes sociais onde esses anúncios podem ter sido vinculados, como, por exemplo, o chorume do Twitter. Vai saber. Laverne, sai daí. Essa foi a pessoa que mais gastou dinheiro para falar contra a existência de crianças trans no último ano, pelo menos com anúncios publicitários nessas 2 redes. A gente teve também uma outra pessoa que gastou R$ 2.100 e foi para falar sobre a CPI da transição de gênero. Vocês lembram disso? Aconteceu em São Paulo. Foi na Alesp, né? Na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu esqueci o nome Assembleia por um momento. Mas enfim, foi na Alesp que fizeram uma CPI para poder tentar criminalizar crianças trans no ambulatório trans de São Paulo. Então estavam tentando ali achar qualquer irregularidade no ambulatório trans de São Paulo, no atendimento de crianças trans, crianças e adolescentes trans, mas não acharam absolutamente nada. Mesmo assim, mesmo não achando absolutamente nada, os políticos ali pediram para que fossem suspensas as atividades de colocar pessoas novas ali no ambulatório, né? Enfim.
travaram a fila ali, deram um jeito de travar a fila, mas lembrando, a CPI não encontrou nenhuma irregularidade. Essa CPI, inclusive, foi murro atrás de murro na cara da extrema-direita, porque eles tentaram de todas as formas buscar ali algum tipo de respaldo científico que impedisse crianças e adolescentes trans de fazerem o tratamento de transição de gênero, enfim, pelo ambulatório ou por qualquer outro meio. Eles queriam só dizer que as crianças e adolescentes não são aptos para tomar esse tipo de decisão e que essas coisas eram irreversíveis e tudo mais. E eles só acabaram dando com os burros nas águas, vamos assim dizer, usando aqui uma expressão de ditado. Porque não foi encontrado nada, absolutamente nada, porque não tinha nada de irregular com o ambulatório, não tinha nada de irregular com o entendimento científico de que crianças e adolescentes trans podem sim fazer um bloqueio de puberdade até atingir uma idade adequada para começar o seu tratamento hormonal de fato, para começar a sua terapia hormonal de fato. Então, eles tentaram, não conseguiram provar nada, mas ainda assim tentaram proibir, mesmo sem ter nenhuma prova de que eles tinham qualquer mínimo de razão, tentaram proibir a existência de crianças trans nesses espaços. Tentaram proibir a transição de gênero de crianças e adolescentes trans. Bom, eu vou falar aqui sobre algumas coisas que esses políticos diziam nesses anúncios. Eu não vou ler os anúncios, obviamente, eu nem vi os anúncios em si. Mas teve um desses políticos que estava dizendo que crianças e adolescentes com menos de 16 anos não têm... Eu vou até pegar aqui para ver, né, para eu não falar nenhuma besteira. Mas que não teriam, olha só, pessoas com menos de 16 anos não teriam capacidade cognitiva para decidir qual sexo irá ter para o resto da vida. Primeiro de tudo, que uma criança ou um adolescente trans que tenha iniciado a transição de gênero nessa idade, não necessariamente vai ter aquele gênero que ele decidiu pelo resto da vida dele, tá bom? Se uma menina trans, ela se entende enquanto menina, e por menina trans eu tô aqui dizendo alguém que nasceu com pênis, mas se identifica enquanto menina, porque eu sou respeitosa, né, com a minha própria classe. Se uma menina trans, ela decide iniciar uma transição de gênero nessa idade, antes de 16 anos, o que vão fazer é bloquear a puberdade dela. O máximo que vão fazer é quando ela tiver, a partir de 14, 15 anos, começar a administrar os estrogênios no corpo dela. Isso sendo feito bem aos poucos. Nenhuma cirurgia seria feita nela. E cirurgia é a única coisa, de fato, irreversível em transgeneridade, quando a gente está falando de transição de gênero, do entendimento médico de transição de gênero. A única coisa que é irreversível é uma cirurgia de redesignação sexual, inclusive. Então, uma criança com menos de 16 anos que decide transicionar de gênero, ela não está tomando nenhuma decisão que seja uma decisão irreversível. A cirurgia de redesignação sexual só pode ser feita em maiores de idade, sabe? Então ela simplesmente não teria como fazer nada irreversível no corpo dela, não seguindo os parâmetros que a gente segue em ambulatórios trans. O que aconteceria é isso, ela teria a puberdade dela sendo bloqueada justamente para ela ter mais tempo para a decisão, e depois ela teria o estrogênio sendo administrado no corpo dela, e quando ela completasse 18 anos, aí sim ela poderia fazer alguma intervenção cirúrgica. A mesma coisa com meninos trans, eles teriam a puberdade deles freada até uma determinada idade, onde começaria a ser administrado testosterona no corpo deles, e só quando eles fizessem 18 anos é que eles poderiam decidir se eles vão fazer uma cirurgia. E só a cirurgia de redesignação sexual pode ser considerada irreversível, porque tirar seios ou colocar seios é algo que é reversível, né? Qualquer cirurgia facial também é algo que meio que é reversível. Então, assim, não são decisões irreversíveis, a não ser a de redesignação sexual. Então, essa é uma mentira absurda a ser espalhada, que seria uma coisa irreversível, e outra mentira absurda é dizer que pessoas com menos de 16 anos não teriam capacidade para decidir qual seria o gênero delas, né? Que a pessoa ainda disse sexo, mas eu vou falar aqui gênero porque o que está em jogo aqui é gênero. Gente, já tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, que é um vídeo um pouco mais antigo, que ele não foi muito bem no canal não, provavelmente esse que eu tô fazendo também não vai ser muito bem no canal, mas é um vídeo muito interessante, eu recomendo que vocês assistam. Ele tá no card aqui em cima, que é um vídeo onde eu falo justamente sobre a idade em que crianças começam a ter o entendimento do gênero delas, seja uma afirmação do gênero que lhes foi atribuído ao nascimento, seja um questionamento do gênero que lhe foi atribuído ao nascimento.
Geralmente, esses questionamentos começam em torno de 4 anos de idade, e aos 7 anos de idade, a criança costuma já saber qual é o gênero dela, seja um gênero cisgênero ou seja um gênero transgênero. Ela já costuma ter esse entendimento. Muitas vezes as pessoas elas só vão aceitar a transgeneridade delas muito mais pra frente, ou só vão entender a transgeneridade dela muito mais pra frente por uma série de fatores sociais. A gente é muito reprimida quando a gente tem essa idade, começa a falar que a gente não se reconhece enquanto menino, ou que não se reconhece enquanto menina, e que a gente se reconhece mais no gênero oposto, ou que a gente não se reconhece em nenhum dos dois gêneros, ou que se reconhece com os dois gêneros. A gente costuma ser bem desacreditada quando a gente tem essa idade. Então, vem vindo uma carga de violência em cima da outra, que faz com que a gente muitas vezes só faça uma transição de gênero quando a gente já tá ali na vida adulta, né? Ou final da adolescência. Mas é isso. A maioria das crianças trans começa a ter os questionamentos de gênero aos 4 anos. E aos 7 anos elas já sabem qual é o gênero que elas sentem ser o correto para elas. E a mesma coisa com crianças cisgênero, tá? Aos 4 anos elas começam a entender o gênero delas, que foi atribuído ao nascimento, elas se reconhecem, e aos 7 anos elas já sabem que elas realmente se reconhecem com aquele gênero que lhes foi atribuída. Então, uma criança com menos de 16 anos, ela tem sim capacidade cognitiva para decidir qual é o gênero dela. Porque nem é ela que decide o gênero dela, ela só entende o que faz sentido para ela nas noções de gênero que a gente tem na nossa sociedade. Então, uma completa mentira e um completo, assim, uma completa subestimação da inteligência, da capacidade cognitiva, como a própria pessoa disse, de crianças e adolescentes. Um completo absurdo. E outro completo absurdo aqui foi um outro anúncio que dizia que cresce o número de pessoas que estão destransicionando, cresce o número de pessoas trans que estão arrependidas de ter feito uma transição de gênero. Isso é uma completa mentira. Essas pessoas existem, mas elas são pouquíssimas. Ainda mais quando a gente fala de pessoas que fizeram uma transição social de gênero, e principalmente quando a gente fala de gente que fez alguma intervenção médica, alguma intervenção clínica, alguma intervenção hormonal no corpo. Aí que o número é menor mesmo. O Antigos, por exemplo, contabilizou ali que na última década, de 1.200 pessoas que foram atendidas, né, de 1.200 famílias que foram atendidas de crianças e adolescentes trans, apenas uma dessas 1.200 pessoas decidiu não levar a transição para frente e fez um processo de destransição. Então não cresce o número de pessoas destransicionando. Isso definitivamente não cresce, ainda mais quando a gente está falando de pessoas que experimentam disforia de gênero forte ao ponto de fazer intervenções hormonais e intervenções cirúrgicas. Ou seja, outra fake news aqui, outra mentira sendo disseminada. E também um outro tipo de mentira que foi bastante disseminada é falando que a transição de gênero em crianças trans é uma sexualização de crianças, né? As pessoas falam assim que a existência de crianças trans é uma sexualização de crianças porque isso é expor as crianças a sexo. Uma completa mentira, porque transgeneridade não tem nada a ver com sexualidade. Transgeneridade tem a ver com gênero, tem a ver com entendimento de gênero, tem a ver com signos de gênero, tem a ver com percepção de gênero, tem a ver com pronomes, tem a ver com vestimenta, tem a ver com nome social, tem a ver com banheiro a ser frequentado, tem a ver com esse tipo de coisa, principalmente quando a gente está falando a respeito de crianças e adolescentes. Muitas vezes não tem tantas intervenções medicamentosas, no máximo um bloqueio de puberdade ali quando a criança tem menos de 14 anos, sabe? Então, assim, quando tem mais de 14 anos, aí entra uma administração hormonal. Mas não é feita uma sexualização. E essas pessoas, elas mentem muito a respeito de sexualização de crianças, porque elas falam que o simples fato de ter educação sexual nas escolas é uma forma de sexualizar crianças, e definitivamente não é. Aula de educação sexual só ensina as crianças o que é sexo. Isso não é sexualizar. Ensina as crianças o que é uma violência sexual. Isso não é sexualizar. Isso, na verdade, é proteger crianças de violências sexuais que elas possam estar sofrendo ou possam vir a sofrer, para que elas consigam comunicar o tipo de violência que elas estão sofrendo. Então, aula de educação sexual não é sexualizar crianças, e uma transição de gênero em uma criança trans é que não é mesmo uma sexualização de crianças. É simplesmente respeitar a individualidade daquela criança, é respeitar o gênero daquela criança e diminuir o sofrimento disfórico que aquela criança vai ter. Diminuir toda a carga de pressão social em cima daquela criança e deixar que ela possa ser mais livre
e assim ela possa se desenvolver de forma mais saudável, para talvez até quando ela tiver um pouco mais velha, ela entender que na verdade ela se identifica sim com o gênero que ela nasceu, que foi atribuído ao nascimento. Porque esse tipo de coisa pode acontecer, né? Pode acontecer. Não é um número grande, é um número muito pequeno, mas pode acontecer. E essa criança só vai ter essa ideia se ela puder fazer as experimentações de gênero. Eu estou falando aqui sobre experimentações de gênero, não experimentações de sexualidade, porque criança não faz sexo, pelo amor de Deus. Em ambulatório isso não é estimulado. Sexo com crianças, sexo entre crianças é uma coisa que jamais vai ser estimulada por nenhum órgão de saúde, por nenhum profissional sério de saúde, por nenhuma pessoa que esteja lidando com crianças trans. Isso é uma completa fake news, um completo pânico moral espalhado pela extrema-direita. Mas disso eu imagino que vocês já saibam. Agora vamos aqui falar sobre partidos. Só teve um aqui que me surpreendeu um pouco, né? Mas vamos lá, você já deve ter imaginado quais são os partidos desses políticos que disseminaram esse monte de atrocidade por aí, esse monte de mentira, né? Esse monte de mentira que eles estariam sendo severamente punidos por ter disseminado se a gente tivesse uma proibição séria de mentiras. Se a gente tivesse algo como o PL das fake news já tendo sido aprovado. Então é urgente que a gente aprove o PL das fake news. Mas enfim, os partidos que tanto disseminaram esse tipo de mentira foram PL, quanta novidade, não é mesmo? Podemos, muita novidade, né? PL Podemos. Também teve o PSD, né? O Partido Social Democrata, que enfim, de democrata não tem nada. Teve também o Partido do Novo, aquele partido que eu sempre brinco com vocês, né? Que é o Novo que já nasceu velho, conservador, extremamente reacionário. Então também tiveram políticos do Novo compartilhando esse tipo de mentira. Também teve o PSDB. Surpreende? Não. Teve também o Democracia Cristã, que esse daqui é que não surpreende mesmo. E também o Partido Social Cristão. Também não surpreende nada. Agora, o partido que me surpreendeu aqui, que teve um político em específico que disseminou esse tipo de mentiras, foi o PSB, sabe? O Partido Socialista Brasileiro, que socialista também não tem nada. É um partido de, sei lá, né, centro-esquerda, podemos assim dizer? Liberal? Enfim, não é um partido socialista, mas ainda tem esse nome. E me surpreendeu porque é um partido que costuma estar do lado mais à esquerda. Nesse caso, não está, né? Apesar de que tem muita gente que se diz de esquerda e é totalmente contra direitos de pessoas trans, né? Mas a gente teve também 3 pessoas que divulgaram coisas verdadeiras e a favor de crianças trans nas suas redes sociais, fazendo isso por meio de anúncio pago. Essas 3 pessoas foram a Luciana Genro, do PSOL, que não surpreende nem um pouco, porque ela sempre esteve do nosso lado. Inclusive, foi a primeira presidenciável da história do nosso país que falou a favor de pessoas trans em um debate eleitoral televisionado, né? Então a Luciana Genro não surpreende nem um pouco que ela esteja do nosso lado. Outra que também esteve do nosso lado foi a Thalia Sobral, também do PSOL, né? Não surpreende, por quê? Porque é do PSOL. O PSOL é o partido ali que a gente vê sendo o partido que mais defende pessoas trans que a gente tem. E ainda é pouco, tá? Eu sou do PSOL, mas ainda é pouco, deveria defender mais. Mas é o partido que a gente mais vê fazendo algo por pessoas trans, propondo projetos a favor de pessoas trans e ali investindo dinheiro de emenda parlamentar em projetos a favor de pessoas trans. É o partido que a gente mais vê fazendo isso. Mas a gente teve também uma pessoa que surpreende pelo partido, mas não por quem é, que foi a Silvana Mãozinha do PMDB. Você decide como é que você quer chamar esse partido aí. Mas ela surpreende um pouco pelo partido, né? MDB, surpreende, porque é um partido de centro-direita, né? Direita mesmo. Mas ela é uma mulher trans, então não surpreende tanto quando a gente vê quem é, né? Apesar dela estar num partido aí que não faz nada por pessoas trans, ela é uma pessoa trans, então era esperado que ela fosse falar algo a favor de pessoas trans, fosse fazer algum anúncio a favor de pessoas trans, né? Então, esse é o cenário que a gente tem atualmente, tá? Nós estamos em ano eleitoral, e isso daqui é a contabilização até agora, mas a gente está entrando nesse momento
De fato, no período eleitoral, a gente já teve, né, debate acontecendo, alguns debates de prefeitura, e a gente vai ver muitos vereadores, prefeitos também, mas principalmente vereadores agora, candidatos, né, a vereadores, espalhando muito pânico moral em cima de pessoas trans, em cima de crianças trans, e esse tipo de coisa que eu falei aqui pra vocês, esse tipo de anúncio, provavelmente vai ser ainda mais disseminado. Eu espero que tenha uma contabilização pro ano que vem também, pra gente ver o quanto que aumentou desses anúncios nesse período eleitoral. Porque a gente já teve pessoas que estão em pré-candidatura agora, já fazendo esse trabalho, né, de ficar demonizando crianças trans nesse último ano, antes de entrar de fato no período eleitoral. Agora que a coisa deve crescer mesmo, ainda mais que a gente não tem um PL das fake news sendo aprovado para poder impedir que as pessoas mintam por aí, né? Para que tenha uma punição realmente boa em cima de quem está disseminando mentira, de quem está levando o eleitorado ao erro, né, de quem está enganando as pessoas. Enfim, eu espero muito que vocês tenham em mente quais são os partidos que são contra nós, quais são os partidos que são a favor de nós, quais são os partidos que eles não são contra, não fazem muita coisa a favor, mas pelo menos não são contra nós, né? Enfim, eu espero que vocês tenham entendimento nessas eleições de que vocês precisam votar em partidos, não só em candidatos, mas em partidos que estejam alinhados conosco. Não votem em partidos que tenham políticos que ficam pagando redes sociais para disseminar mentiras a respeito da nossa existência. Se você é uma pessoa aliada da causa trans, uma pessoa aliada da causa LGBTQIA+, como um todo, mas nesse vídeo estamos falando sobre pessoas trans, se você for uma pessoa aliada, o seu voto também é importante, tá? Então não vote em partidos que tenham esse tipo de postura, que permitam esse tipo de coisa acontecendo. Vote em pessoas que fazem parte de partidos que têm programas políticos a favor da nossa existência. Porque nós estamos em sério risco nesse país, que, lembrando a vocês, é o país que mais mata pessoas trans em todo o mundo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de toda essa discussão, o que você achou disso que eu trouxe para vocês. Comenta aqui embaixo também um emoji do morcego do engajamento, caso você não saiba o que comentar. Não se esqueça também que o link da minha vaquinha tá aqui embaixo, e se você puder contribuir vai me ajudar muito. E também não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a disseminar esse meu vídeo para mais pessoas. E você também pode copiar esse link e disseminar o link para mais pessoas, que também me ajuda muito. Por favor, façam isso, não só por mim, não só pelo meu canal, pela saúde do meu canal, mas também porque as pessoas precisam saber o tipo de mentira que estão inventando sobre nós, precisam saber a importância de combater isso. Então, é importante que você dissemine esse vídeo por aí, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E votem com consciência nessas eleições, pelo amor de Deus. Mesmo que Deus não exista.